Olá, tudo bem? Como estão vocês, meus queridos amigos e alunos? Na verdade, hoje o professor está aqui um pouquinho mais à paisana, justamente porque eu estou me recuperando de uma cirurgia que aconteceu às pressas há uma semana e meia atrás. Por isso que nós não tivemos o Collaborate da semana 3, mas justamente eu estou aqui agora para fazer o, a junção da semana 3 e da semana 4, estando junto com vocês. Estou bem, estou me recuperando, graças a Deus, por isso até a minha voz está num tom diferente, né? Justamente estou num processo de recuperação ainda, mas com a graça de Deus, né, e com as orações dos amigos, das pessoas que estão junto sempre nesse momento, é possível melhorar, é possível refletir, é possível fazer uma série de coisas importantes. Nós estamos, obviamente, aqui na disciplina que envolve liderança e que envolve negociação, justamente na disciplina ou no programa de negociação estratégica. E vocês viram muito bem que na primeira e na segunda semana nós discutimos temas muito interessantes, muito relevantes, mas agora, especialmente a terceira e a quarta semana, elas até podem ser trabalhadas em conjunto, justamente porque a gente está trabalhando justamente a questão da percepção, da cognição, da emoção. E essa temática, por ser tão importante, por ser tão relevante, ela é tratada justamente em 2 semanas seguintes. Por quê? Porque como líder, como gestor, né, você precisa, obviamente, como a gente já conversou, né, se conhecer, conhecer a sua equipe e conhecer a estratégia da sua empresa, para onde a sua empresa vai e na maneira como você trabalha nessas distintas instâncias. Então, aqui é o ambiente onde agora você coroa esse processo de percepção, de cognição e de emoção. A vida ela é composta justamente por 3 principais níveis. Você nunca escolhe e nem controla o nível 1, ou seja, tudo aquilo que as pessoas jogam para você, tudo aquilo que a vida, que o mercado, que a sua equipe, que a realidade diária joga para você, contra você ou a favor de você. Nada disso você controla. Efetivamente não é possível controlar nada disso. Porém, tem sucesso quem controla o segundo e o terceiro níveis. Né? O que é o segundo nível? É a forma como você trabalha os sentimentos que você tem sobre isso que aconteceu. E o terceiro nível é a forma e o que você faz quanto a isso que acabou de acontecer. Perfeito, gente? O caminho passa exatamente por isso. E como líder, como gestor, né, como pessoa que precisa trabalhar com pessoas, que precisa lidar com pessoas, né? Que precisa trafegar, né? Entre a pedagogia da liderança, que vai de Piaget a Pinochet, né? Justamente por quê? Porque liderança é uma das coisas mais faladas, mas uma das coisas menos feitas. Né? O que mais se tem falado hoje em dia é de liderança. Poxa vida, preciso liderar, preciso ter equipes, né? Mas é uma das coisas menos feitas. E se vocês me permitem, vamos uma análise rápida. Por que é uma das coisas mais faladas? Ora, porque as empresas precisam dar resultado. A única maneira das empresas darem resultado é vendendo produtos e serviços que o mercado efetivamente queira. Para isso, para ter os produtos e serviços que o mercado quer, ela precisa ler o mercado continuadamente para responder de forma adequada. Esse processo de leitura e de resposta é a estratégia da empresa. Esse mercado está cada vez mais acelerado. Então, a única forma de responder sempre de forma eficaz para com o mercado e até se antecipando à concorrência é com uma coisa chamada inovação. E inovação só acontece na presença de 2 coisas extremamente relevantes. Uma delas é IR, informação relevante, e a outra delas justamente é talentos, pessoas talentosas. Por quê? Porque se não tiver informação relevante, não tem matéria-prima para trabalhar. Se não tiver gente talentosa, não tem efetivamente gente que saiba processar essa matéria-prima. Então, na falta de um dos dois, a inovação ela não acontece. Não acontecendo inovação, efetivamente a empresa não tem chance de sobreviver a curto, médio e longo prazo, de uma forma adequada. Ok? E aí que entra a questão da liderança. Talento. Qual é o tipo de gestor que consegue lidar com talento? Líder. É o único tipo de gestor que consegue lidar com talento. O que chefe faz com talento? Enfia na masmorra, joga fora, faz desaparecer, única e simplesmente porque não tem condições, ele vê o talento como ameaça. Já líder não. Líder sabe desenvolver, sabe atrair, sabe reter, sabe desenvolver, sabe trabalhar talentos. E aí, justamente, no setor de vendas, no setor de negociação,
né, que nós temos o maior desafio da liderança. Por quê? Porque ele é um ambiente nativamente competitivo. É um ambiente onde você tem que lidar com a dura tarefa de trabalhar dois lados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo você tem metas, você tem KPIs, você tem métricas muito bem trabalhadas, justamente, e metas duras que você precisa atingir, e por outro lado você precisa atrair pessoas, desenvolver pessoas, justamente fazer elas serem o melhor de si. E é um ambiente justamente dotado, né, e tomado pela competitividade. Justamente por quê? Porque é uma questão de meta, o mercado ele é finito, né? A capacidade de compra ela é finita, né? Tudo isso é restrito, e aí justamente também existe aquela filosofia, né? Antes que chore a mãe do meu concorrente do que a minha. Então a concorrência ela existe aí, e justamente essa concorrência intrínseca, né? Ela cria desafios também para a própria liderança, que ela trabalha justamente no oposto da competição, que é muito mais o lado da cooperação. E por que justamente? Agora sabemos por que liderança é importante, agora justamente sabemos por que os desafios são tão grandes. Mas por que é uma das coisas menos feitas? E não apenas no setor da negociação, não apenas no setor de vendas. É uma das coisas menos feitas por quê? Porque justamente liderar é lidar com pessoas. É empoderar pessoas, é trabalhar com pessoas. É muito difícil, ser chefe é muito fácil, porque chefe manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí é relativamente fácil de trabalhar para quem é o chefe, porque eu determino, eu mando e eu espero que aconteça. Só que infelizmente hoje não dá para mais só ser chefe. Por que não dá mais só para ser chefe? Porque justamente os talentos eles não suportam esse tipo de ambiente despótico, onde eles não são ouvidos, onde eles não podem aportar. E tristemente também o chefe ele tende a restringir informação como poder, e é justamente a inovação ela não acontece. E hoje o mundo ele precisa de inovação, então por isso também precisa de liderança. Então, justamente no momento em que as pessoas sabem que precisam, elas tentam ir para a liderança, mas a grande maioria volta chorando a ser chefe novamente. Por quê? Porque ser líder é muito, muito, muito difícil. Você está empoderando pessoas. Você está dando poder para as pessoas. E as pessoas, intrinsecamente, elas não são nem boas nem más. Só que, infelizmente, nem todas elas têm uma propensão positiva. E é justamente aí que entra o grande desafio da liderança, na negociação, na área de vendas, na inteligência competitiva. E justamente por isso que nessas 2 semanas finais a gente vem trabalhar essa questão da percepção, da cognição e da emoção. Você deve ter percebido ali que na terceira semana eu trouxe para você um case extremamente controverso da Amazon. Olha só o que a Amazon fez. Né? E por que eu trago isso? Justamente porque, além dos desafios diários da competitividade, das pessoas, entre outras coisas, há N tendências surgindo o tempo inteiro. Há N práticas surgindo o tempo inteiro. Algumas tidas como verdadeiras, outras não, outras até sendo tratadas como sendo supostamente a salvação da lavoura. Aqui, dentro deste ambiente de negociação, dentro desse ambiente de compreensão e de aprendizagem, justamente nessa terceira e nessa quarta semana, o primeiro impacto bem forte que eu trago para você é justamente o case da Amazon. E obviamente também, né, trago para você justamente as características que você precisa ter para ser um líder em 2028, né, o dia a dia, evolução das habilidades de liderança, 5 competências e como trabalhar isso com alta performance. Né, justamente para você se preparar para esse cenário extremamente difícil, desafiador e diferenciado. Já justamente na quarta semana, né, eu separei para vocês 5 leituras básicas, né, que elas trazem um conteúdo muito relevante, multiperspectiva. Você deve ter percebido que essa disciplina, como todas as outras que eu trabalho, elas são muito práticas, elas são muito focadas no dia a dia. E eu sempre faço questão de fazer isso multiperspectiva. Então, justamente, poxa vida, professor, mas 5 leituras? Sim, justamente por quê? Porque fica multifacetado, a gente consegue cercar o problema de ambos os lados. Sabe por quê? Porque não existe receita pronta de liderança. Cada cenário demanda um líder diferente. É verdade. Talvez na empresa de alguns de vocês, alguns itens sejam demandados. Talvez, pelo histórico, em outras empresas de vocês, outros itens sejam demandados. E alguns de vocês talvez já estejam no final de uma etapa e entrando numa próxima. Então,
Não há como passar uma única receita e uma única forma de trabalhar. Por isso que eu trabalho isso de forma multifacetada, justamente para que você esteja preparado para os distintos cenários, ok? E também pode acontecer o seguinte, pessoas que são talentosas, que são de alta performance, e vocês fazem parte desse tipo de situação, vocês estão nesse tipo de nível, né? Esse tipo de pessoas, normalmente o mercado vê, o mercado reconhece, e esse tipo de pessoa, normalmente surgem oportunidades. E oportunidades significam propostas de emprego, outras empresas querendo demandar os seus talentos, querendo demandar você. Só que o que acontece? Quando você assume uma nova proposta de emprego, quando você assume um novo posto de trabalho. Pode ser na própria empresa, num departamento diferente, com pessoas diferentes, muda. Mas, se for numa subsidiária diferente, se for numa área de atuação diferente, também muda. E quando você muda para uma outra empresa, ainda que ela atue no mesmo setor, que ela seja concorrente da atual onde você está, também muda, porque existe uma outra cultura organizacional, existe um outro clima, existem outras métricas, existe outra forma de fazer, existem outras equipes. E o mercado, os clientes são diferentes, então tudo isso impacta nesse cenário. É por isso que eu sempre preparo isso de uma forma muito, muito, muito abrangente. Perfeito? E aliás, inclusive, ali no quarto, né, na quarta semana, o fórum que eu separei para você, o fórum de discussão, onde a gente trabalha, né, o evento, avaliação cognitiva, a emoção, comportamento, né, é justamente para que você consiga coroar esse processo. E num momento de transição, né, onde você consiga antever esse tipo de situação. Poxa vida, professor, mas eu preciso imaginar uma situação específica? Sim, com certeza. Mas no que isso vai me ajudar? Imagine, né? Você recebe uma oferta de emprego hoje, numa outra empresa. Você precisa ser proativo nesse tipo de exercício. Né? O que eu vou encontrar pela frente? Que emoções eu encontrarei aí? Que pessoas eu encontrarei ali? Até porque boa parte da liderança faz parte, e o que está embarcado nela é a própria comunicação. E o que é preponderante na comunicação? É a sua intenção naquilo que você fala? É a mensagem em si ou é a interpretação que as pessoas fazem lá do outro lado? É óbvio que você sabe que é interpretação. Então, obviamente, o grupo sempre é preponderante ao líder. Né? Os liderados são preponderantes ao líder. Eu já cansei de ver líder ótimo sendo derrubado por equipe ruim e medíocre. Mas também eu já vi líder mediano sendo carregado nas costas por equipe ótima. Então, justamente, entender essa equipe, entender os seus liderados, entender o que você vai encontrar pela frente, justamente para que você possa adaptar, ou seja, você não controla a sua equipe, mas você controla as emoções que você tem sobre isso e a forma como você age sobre eles. E o sucesso justamente está justamente nesses dois. Ok? Então, é isso que você aprende nessas 2 semanas. Perfeito? Eu tenho acompanhado ainda desde a minha recuperação lá na cama de hospital, tenho acompanhado, estou com o notebook perto junto comigo, tenho acompanhado o que vocês têm produzido. Tem sido de extrema qualidade e muita qualidade. Parabéns para vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade que vocês tiverem, por favor, entre em contato pelo sistema de comunicação do próprio Blackboard. Eu estou aqui para ajudar vocês. Perfeito, gente? Tem sido excelente, tem sido fantástico. Contem comigo em todo esse processo, em tudo que vocês precisarem, ok? Um grande abraço para vocês.